Cuidado com a astúcia do maligno. Ele pode estar semeando joio no meio do trigo, ele pode estar semeando pecado no meio das tuas virtudes, ele pode estar semeando pecado, discórdia no meio da tua casa. Querido irmão e irmã, hoje no Evangelho deste domingo, Jesus nos conta várias parábolas e aquela que vamos nos centrar hoje na nossa meditação é a parábola do joio e do trigo, que já conhecemos e já ouvimos tantas vezes nas proclamações do Evangelho na Santa Missa. Mas hoje o Senhor nos traz uma lição concreta para nos observarmos e para, claro, ter vigilância também em tudo que nos acontece e em todos os que nos rodeiam. O próprio Jesus vai nos explicar depois, lá no finalzinho da narrativa de hoje, a parábola do joio e do trigo. E ele vai dizer que o campo representa o quê? Representa o mundo. E o trigo, a semente do trigo, a boa semente representa aqueles que pertencem ao reino dos céus. E o joio representa aqueles que pertencem ao maligno. E quem é o semeador do joio? É o demônio, é o inimigo de Deus. Quem é o semeador da boa semente? É o próprio Deus. Jesus vai explicando, vai dizendo o que cada coisa representa. Mas, olha só, uma coisa interessante, quando Jesus conta a parábola e os empregados chegam ao dono do campo dizendo que foi semeado o joio, foi durante a noite, foi durante a dormida, foi durante o silêncio, foi durante o escuro, foi durante o período em que nós estamos mais inertes. Eu escutei já falar várias vezes, né? Quem está dormindo está morto, porque está ali sem nenhuma ação, sem nenhuma reação, sem nenhuma noção da realidade, não é? Então, o fato de na parábola vermos o inimigo ir ali e plantar e semear joio no meio do trigo, nos traz uma imagem de algo que nós vivemos muitas vezes. Nós adormecemos na nossa vida espiritual, nós adormecemos na busca da santidade e de perfeição. Nós temos uma tendência que, olha, a gente tem que dar um jeito de arrancar isso do nosso entendimento, né? Aí sim arrancar isso do nosso entendimento. De acharmos que existe um limite para ser bom, existe um limite para ser santo, existe um limite para conquistar o reino dos céus. Até parece que o reino dos céus é comprado como se compra um terreno aqui na terra, né? Como se compra um campo aqui na terra. Isso aqui é uma simbologia. O campo representa o mundo, mas aqui se negocia, se contratualiza. O reino dos céus não. Enquanto nós vivemos nesta terra, nós precisamos estar vigiando e tolerando. Porque enquanto somos trigo, nós podemos ainda converter o joio para trigo. Mas também precisamos vigiar, porque o trigo pode se tornar joio. Porque a preocupação do dono do campo, quando Jesus vai contando a parábola, porque a preocupação dele de não arrancar logo o joio? Porque o joio e o trigo são muito parecidos, né? E as raízes do trigo, elas não são tão profundas assim. O trigo naquela época era uma das plantações mais utilizadas pelo povo do tempo de Jesus, né? E o joio e o trigo são muito parecidos, as raízes deles se entrelaçavam, por isso havia o perigo do joio, quando fosse arrancado, arrancar junto o trigo. E aí por isso a paciência do dono do campo, de esperar crescer, para que ali se pudesse diferenciar as raízes, se pudesse arrancar também no tempo certo do trigo, para que se por acaso o trigo fosse arrancado junto com o joio, o trigo não fosse estragado, né? Se poderia separar o joio do trigo e assim o joio ser queimado. E esse tempo, essa paciência do dono do campo nos mostra a paciência, representa a paciência de Deus. Deus espera que os pecadores se convertam. Deus tem paciência de esperar que aquelas pessoas que estão no nosso convívio, que nós julgamos muitas vezes não valer mais nada, não ter mais jeito, que nós muitas vezes desistimos, que nós muitas vezes deixamos para lá, que deixamos até de rezar, porque aos nossos olhos já está difícil demais dessa pessoa mudar. Querido irmão e irmã, nada é impossível a Deus. Nada é impossível ao Senhor. E aqui uma outra palavra nos ilumina. Quem está de pé, cuide-se para não cair. Quem está de pé, cuide-se para não cair. Você que está há anos de caminhada na igreja, cuide-se para não cair. Eu que estou aqui no nosso mosteirinho, graças a Deus, protegida pelos muros, protegida pela regra, protegida pela vida, protegida pela comunidade, eu me cuide para não cair.
Nós não estamos perfeitos ainda. Enquanto estivermos neste mundo, é o nosso tempo de irmos nos aperfeiçoando, de fazer com que esse trigo chegue cada vez mais em condições de se tornar um pão, de chegar no tempo pronto para a colheita e depois ser passado por todo o processo ali de se tornar de fato pão, né? Fazemos essa comparação também. Aqui essa paciência do dono do campo nos traz a paciência que nós devemos ter. Nós estamos no mundo, ninguém vai viver sozinho no mundo, né? Ninguém vai viver sozinho no mundo. Vivemos no mundo, temos família, tem trabalho, tem comunidade, tem pessoas na rua, tem pessoas no banco, tem pessoas em todos os lugares que você frequenta hoje. Eu tenho certeza que você encontra no mínimo uma pessoa. Até nós que vivemos vida contemplativa. Vivemos vida contemplativa e somos em torno de 140 aqui em Fortaleza. Sempre tem alguém no nosso convívio. E olha só, você pode estar aí na sua mente já trazendo pessoas da sua casa, do seu trabalho, do seu convívio, dizendo, é o joio, né? O joio da minha vida hoje é aquele colega de trabalho. Aquele colega de trabalho que talvez leve uma vida errada, que talvez leve uma vida de pecado, de mentira, de desonestidade. Esse colega de trabalho, ele pode se transformar trigo a partir do teu testemunho. Ou você pode se tornar joio e se ceder às propostas dele. Uma coisa e outra podem acontecer. Nunca podemos estar seguros demais. Nunca podemos estar soltos demais, dormindo demais. Porque é exatamente nesta hora em que o inimigo de Deus vem e planta o joio. É na hora em que estamos seguros demais de nós. Tenha certeza e olhe, nós desagarramos da mão de Deus. Quando estamos seguros demais de nós mesmos, nós esquecemos de colocar nossa segurança em Deus. E aí é a hora que o inimigo age. Esta é a noite, é a dormição, né, da sua vida espiritual, que o inimigo vem e usa disso, que você está desatento, que não está prestando atenção mais nos seus propósitos, que não está mais cumprindo os mandamentos de Deus, que já está começando a relativizar. Não é bem assim, não precisa disso tudo. Para que tanto sacrifício? Para que tanta oração? Deus sabe do meu coração, Deus sabe do teu coração. Sabe tanto que espera mais de você do que você mesmo, porque você é obra das mãos dele. Ele sabe os dons que colocou em você, ele sabe as capacidades, ele sabe a beleza que existe dentro do teu coração. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e quando falamos isso, não é somente aqui na carne, não. Embora possamos ter uma beleza também física semelhante à beleza de Deus, mas é muito mais na alma que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, na bondade, em ter misericórdia para com os outros. E a misericórdia só tem razão de ser onde tem miséria para socorrer. Se você hoje convive com alguém difícil, que de fato é o joio da sua vida, é o joio do seu campo, é o joio do seu dia, nada mais do que a obrigação sua e minha de suportar. Suportar não é ter que aguentar mesmo que é filho, que é marido, não é o tolerado porque não tem o que fazer mais. É como São Paulo vai nos ensinar em outra parte, em uma das suas cartas, né? É ser suporte para o outro. É ter paciência mesmo, a paciência da irritabilidade, de guardar a irritabilidade, mas é a paciência da esperança. A paciência da esperança é olhar para o céu, ter esperança de que aquela pessoa ela vai mudar, ela pode mudar. Você ir até o fim da sua vida esperando, por mais que as lógicas digam o contrário. Né? Por mais que... E estou falando isso para você olhando para a minha vida também. Olhando para pessoas que também já passaram na minha vida. Olhando para pessoas em que eu também convivi. Eu também posso ser difícil para outra pessoa. Né? Todos nós podemos. Alguém pode ser difícil para nós em certo ponto. E nós podemos ser na vida de outra pessoa também em outros pontos. Ninguém é perfeito. Mas esse evangelho hoje vem nos lançar essa luz. Que o trigo, ele pode se tornar joio se não tiver cuidado. E o joio, ele pode se tornar trigo. E aí, olha, o trigo leva uma rasteira. Aquela pessoa que nós julgamos, aquela pessoa que a gente aponta o dedo e diz assim, aquela pessoa ali, olha, que fofoca, que tem inveja de mim, aquela pessoa ali que não faz tão bem quanto eu no meu trabalho, aquela pessoa que pensa que sabe tudo, enquanto nós estamos julgando. Aí sim, eu volto a dizer aquilo que talvez agora há pouco você tenha dito. Deus vê o coração. Deus vê o coração.
Tem gente que parece joio, mas dentro tem raiz de trigo. Precisamos começar a aprender a procurar mais, a investigar e cavar mais. Às vezes a pessoa nem sabe que tem tantos dons dentro dela. E, lógico, tem gente que não vai te escutar. Tem pessoas que não vão nos escutar. Tem gente que não vai querer saber do nosso conselho, mas a nossa parte nós temos que fazer. De alguma maneira, temos que dar um jeito dela enxergar e ver que pode haver a possibilidade dela ser boa, ser santa. Então, querido irmão e irmã, esta palavra hoje vem nos alertar. Não somos melhores do que ninguém, mas a vigilância é a arma também que o Senhor nos dá hoje, né, para nos colocarmos sempre em alerta, em estado de alerta. E não dormir, não cochilar, nem mesmo cochilar na vida espiritual. Não baixar a guarda, porque sempre o inimigo de Deus está ali zelosíssimo em semear o mal no nosso meio. Vamos receber essa palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão e irmã, ao final desta narrativa do Evangelho vemos: enviará os anjos e eles retirarão todos os que fazem outros pecar. Quando se faz outras pessoas pecarem, isso que se faz, que nos faz pertença do maligno. Quando se leva outras pessoas à justiça, à santidade, isso nos faz pertença do reino de Deus. É isso que o Senhor quer de você hoje. Acolhe esta graça. O Senhor conta contigo neste mundo. Ele conta contigo para transformar o joio em trigo. Ele conta contigo não para tolerar o pecado, para querer o pecado, para passar a mão no errado dizendo que é certo.
Ele nos pede para que renunciemos o pecado nosso e dos outros e acolhamos o pecador e investamos a esperança nele, de que ele pode se transformar em trigo. Vamos confiar essa palavra à Virgem Maria para que ela venha nos trazer os frutos que o Senhor preparou ao nos dar essa palavra no dia de hoje. Pelo amor que Ele concedeu, Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Ele concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que Ele concedeu, Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Querido irmão e irmã, cuidado com a astúcia do maligno. Não durma, nem cochile na sua vida espiritual, na busca da perfeição, na busca da santidade. É exatamente quando nos achamos melhores, santos e perfeitos, que Ele vem agir em nosso meio. Compartilhe essa palavra, anuncie essa boa nova de salvação para tantos outros irmãos e irmãs que precisam ouvir uma resposta do Senhor. Deus abençoe muito você e comenta aqui também nos comentários. Qual é hoje a tua intenção? O que é que dentro de você também você precisa que transforme, que seja mais trigo do que joio? Qual a virtude que você hoje precisa alcançar? Deus abençoe. Quem como Deus? Ninguém.